O ar frio, pesado de natrão e incenso velho, toca seu rosto nas profundezas do complexo do templo de Karnak. Por volta de 1100 a.C., o que os sacerdotes egípcios fizeram com as virgens do templo foi uma eliminação sistemática, um destino considerado pior do que a morte. Essas mulheres consagradas, juradas ao Deus, desapareceram da vista do público. Elas carregavam o anel Shen, uma corda enrolada esculpida em pedra, símbolo da eternidade. Mas os sacerdotes haviam distorcido seu significado. Já não era mais uma promessa de vida eterna, era o selo do confinamento. Porque essas mulheres, portadoras de imenso poder sagrado, desapareceram de repente dos registros. E qual era o verdadeiro propósito sombrio das câmaras ocultas? Elas estavam trancadas lá dentro. O lugar mais sagrado havia se tornado uma prisão perfeita. Se você gosta dessas histórias sombrias, deixe um like, inscreva-se e comente abaixo de onde está ouvindo. E agora de volta à história. A procissão não termina no altar público. Continua além do santuário, além do salão das oferendas, até uma fenda estreita na parede de basalto, escondida por uma tapeçaria do além. As mulheres não são conduzidas. São enfileiradas. O ar fica mais frio, mais imóvel. O som de Mênfis, o som do Nilo desaparece. Há apenas o arrastar das sandálias sobre a pedra polida e o eco metálico de seus próprios hinos. Elas não são mais conhecidas por seus nomes de família. São apenas Himet-Net-Ger, as servas do Deus. Suas finas vestes de linho são substituídas por túnicas ásperas e uniformes. Seus títulos sagrados são retirados, restando apenas a função. O anel Shen, antissímbolo de seu alto posto, é substituído. Os sacerdotes apresentam a cada mulher um pequeno amuleto frio, também esculpido na forma do laço eterno, mas feito de diorito escuro e pesado. Não é um presente, é um jugo. Seu novo mundo é uma série de câmaras profundas nas fundações do templo, existentes apenas nas margens dos pergaminhos arquitetônicos. Este é o Per-Duat, a casa do submundo na terra. De dia, tecem linho para a estátua do Deus e moem minerais para a tinta azul sagrada. À noite, são trancadas em celas de pedra, idênticas e vazias. São alimentadas 2 vezes por dia, pão achatado, tâmaras e água do próprio poço do templo. É uma vida de monotonia absoluta, criada para apagar a identidade e substituí-la por puro ritual. Mas a obediência não é absoluta. Uma mulher, cujo nome já se apaga, mantém uma contagem. Todas as noites usa a unha para marcar a argamassa entre as pedras da cela. Observa a rotação dos guardas pelo som de seus bastões. Guarda um fio de cera da lamparina ritual, escondendo a pequena esfera em seu punho. Ela não planeja fugir. As paredes têm milhas de espessura. Ela planeja lembrar. Por que manter registros tão perfeitos e inúteis? A misericórdia é concedida pelo próprio sumo sacerdote. Ele as visita, não com raiva, mas com um rosto de piedade fria. Fala da corrupção das 2 terras, de faraós fracos e da influência estrangeira. Suas famílias, ele diz, esqueceram a verdadeira piedade. Elas foram trazidas ao núcleo sagrado para serem protegidas, para que sua pureza fosse preservada de um mundo que não a merece. Não são prisioneiras, são tesouros. E tesouros devem ser mantidos no escuro, sob tranca e chave. O preço dessa proteção divina era simples. Todo o seu mundo. Foram escolhidas para serem santas, mas mantidas para serem silenciosas. O sumo sacerdote retorna. A máscara de piedade desaparece, substituída pela frieza seca de um homem que administra um recurso. Ele fica diante da fileira de mulheres silenciosas, os anéis de diorito pesados e frios contra suas túnicas ásperas. Ele não fala de proteção, mas de equilíbrio. O mundo lá fora, ele explica, é caos. Os deuses estão descontentes. Os rituais que contêm o deserto estão falhando. O templo precisa de mais. A presença delas, ele afirma, é o alicerce. Sua pureza, sua energia consagrada é a única coisa que carrega as estátuas inertes e sustenta os hinos patrocinados pelo Estado. A condição é finalmente revelada. Não é uma prova de fé, mas uma exigência de submissão. Entreguem sua energia de bom grado, diz ele. Foquem suas orações não no Deus, mas nos rituais que realizamos. Sejam a fonte de que precisamos e terão de volta seus confortos. Linhos finos, vinho,
Frutas, ele pausa, seu olhar varrendo o grupo. Recusem, e o Deus tomará de qualquer forma. Mas o vaso será deixado vazio. É uma ameaça disfarçada de fato teológico. O silêncio se estende. Então, a mulher que marca a parede fala. Sua voz é um sussurro seco, desacostumado ao ar livre. Servimos ao Deus, não aos sacerdotes. A retaliação é imediata, mas fria. Os sacerdotes não usam varas, usam a ausência. Primeiro, as pequenas pressões desaparecem, sem mais falsos confortos, sem visitas. Depois, a privação. As rações diminuem. O pão é mais seco, as tâmaras menos numerosas. As lamparinas que lhes davam algumas horas de luz fraca e trêmula são apagadas 1 hora mais cedo a cada noite, até que a escuridão consome mais da metade do dia. Os teares são retirados. Os linhos inacabados para o Deus ficam cobertos de poeira. Sua função é removida, restando apenas a pedra. Por fim, o silêncio. Os guardas são proibidos de falar. Empurram a comida por frestas na porta. As mulheres são deixadas completamente sozinhas no frio, com apenas o som da própria respiração e o eco distante dos cânticos do templo acima. Elas estão sepultadas vivas. Este era o motivo. Nunca foi piedade. Foi poder. O sacerdócio, vendo sua influência política desaparecer no crepúsculo fraco da Desenwuzetina dinastia, tornou-se desesperado. Os antigos rituais falhavam em produzir resultados, e para manter o apoio do povo e assegurar seu status, os sacerdotes viraram-se para as esposas dos deuses e virgens consagradas, antes figuras de imenso prestígio espiritual, como ameaça e solução. Trancaram-nas não para proteger sua pureza, mas para colhê-la. Não eram oferendas, eram combustível. Esse era o preço da fé. Seu dever sagrado era um recurso a ser controlado, armazenado e consumido por homens que temiam perder o domínio do mundo. Mas os sacerdotes calcularam mal. Acreditavam que, ao retirar o mundo, quebrariam as mulheres. Em vez disso, removeram toda distração. O silêncio forçado tornou-se voto compartilhado. A monotonia esmagadora tornou-se disciplina interior perfeita. A escuridão aguçou seus outros sentidos. Elas sentiam a mudança no incenso do santuário superior. Sentiam a vibração dos passos dos sacerdotes antes de eles chegarem. O silêncio que era a arma tornou-se armadura. As mulheres, despojadas de tudo, ficaram apenas com o Deus. E o Deus não estava nos rituais vazios dos sacerdotes. Estava na pedra. A prisão falhou em quebrá-las. Estava moldando-as em algo novo. Anos se passam no útero frio de basalto. As mulheres estão mais pálidas, mais finas. O sumo sacerdote há muito morreu, substituído por outro que nunca as visita. As funções rituais acima mudaram. Os guardas são novos e entediados. Esqueceram por que as mulheres estão ali. São apenas um item na contabilidade de grãos e incenso do templo. A mulher que marcava as paredes agora é idosa. Suas unhas estão quebradas. A argamassa está cheia. Sua esfera de cera endureceu, inútil. Uma noite, no silêncio mais profundo, ela não dorme. Passa as mãos pelas pedras frias da cela, sentindo as ranhuras que memorizou perto do chão. Uma pedra parece diferente. A argamassa ao redor é mais macia, misturada com areia. Ela trabalha por 3 noites cavando com um caco de cerâmica quebrado. A pedra enfim se solta. Não leva a um túnel. Abre-se para um pequeno vazio escuro, mal cabendo seu braço. Ela alcança o interior. Seus dedos tocam algo que não é pedra. É liso, leve e partido ao meio. Ela o retira. É um anel Shen, mas não o diorito escuro dos sacerdotes. É azul claro, vidrado, com rachaduras, um amuleto de gerações anteriores. Alguém esteve ali antes. Alguém também foi escondido. Alguém tentou cavar. Ela pega sua esfera cinza de cera endurecida, coloca-a ao lado do anel quebrado. Não chora, não reza. Segura os 2 objetos na palma aberta. Pela manhã, quando o primeiro feixe de luz entra pela fenda da porta, ela mostra as outras. Nenhuma palavra é dita. Elas tocam o anel quebrado uma por uma. É um rito sem palavras. Elas não foram as primeiras, nem seriam as últimas. Essa história oculta teria sido apagada como seus nomes, porque se apegaram a um símbolo de sua prisão. Os papiros oficiais do templo dessa época estão intactos. As listas equilibradas,
os registros completos, como se o ofício sagrado simplesmente tivesse deixado de existir. Mas a história é guardada na pedra, não apenas no papel. Em 1907, arqueólogos escavando em Karnak encontraram uma câmara bloqueada. Não era tumba, nem santuário. Estava cheia de entulho seco. Ao peneirar, não acharam ouro nem joias, mas fragmentos, linho, dezenas de caroços de tâmara e algo mais. Mais de 40 anéis Shen. Não eram os oficiais de diorito. Eram rústicos, pequenos e feitos à mão. Alguns esculpidos em madeira, outros em esteatita macia, outros moldados do barro do Nilo misturado com palha. Esta era a verdade oculta. Os sacerdotes lhes deram o símbolo do cativeiro. As mulheres o transformaram em prova de sobrevivência. No escuro esmagador, transformaram a prisão em oficina secreta. Usaram restos, cacos e lama para recriar o único objeto que definia seu mundo. Não estavam apenas marcando o tempo, estavam criando um testemunho. Os sacerdotes pretendiam drená-las e descartá-las, mas elas mantiveram seus próprios registros. Não estavam apenas sobrevivendo, estavam registrando. Os grandes livros de Karnak eram meticulosos. Contavam cada jarra de óleo, cada medida de grão, cada tigela sagrada. Mas nas colunas onde deveriam constar os nomes das Himet Netjer, os papiros estavam em branco. As entradas paravam abruptamente por volta de 1100 a.C. Não havia registros de morte nem de transferência. Por ordem dos sacerdotes, os escribas simplesmente deixaram de usar a tinta vermelha. Seus nomes não foram apagados, nunca foram escritos. Séculos depois, historiadores gregos caminharam por esses salões. Perguntaram sobre as velhas histórias, sobre as esposas dos deuses que antes tinham tanto poder. Os sacerdotes, agora servindo novos senhores, sorriram educadamente. Falaram de metáforas. Descreveram as virgens sagradas como símbolo poético da pureza da terra, não como mulheres de carne e pedra. Os sussurros de seu cativeiro foram descartados como mal-entendidos dos não iniciados. A verdade foi raspada, rebocada e repintada com um mito mais limpo. Os anéis Shen feitos à mão foram catalogados pelos escavadores como objetos rituais menores ou oferendas votivas. Arquivados. Seu significado perdido. Um testemunho silencioso confundido com pó comum. Começou com o clique do ferrolho. Um som final. No início era o som da porta da cela. No fim era o som da caixa de madeira do escriba se fechando. Era o som de uma história sendo selada, enterrada sob o peso do silêncio oficial. O que os sacerdotes fizeram não foi uma morte rápida. Foi um lento desmantelamento administrativo. Foi o roubo de um nome, o roubo da memória e, por fim, o roubo de seu lugar no mundo. Inscreva-se, ative o sino. E lembre-se, a pedra guarda o que o papiro esquece.